durante estes 24 anos que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, de lá para cá nós temos visto tanto aqueles que cresceram, viveram. Então existem dois lados: aqueles que não procuraram verdadeiramente seguir os conselhos de Deus, e vemos também aqueles que permaneceram fiéis e assim a sua vida, foi abençoada. E glórias ao Senhor por isso, aleluia. Na carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, no seu versículo, 2 Timóteo 3, versículo 7, 2 Timóteo 3, versículo 7, diz, falando a respeito daqueles que até demoraram algum tempo, está dito assim, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui nunca tem deixado de existir a escola bíblica dominical, a doutrina, o ensinamento, a palavra de Deus, e embora assim, há aqueles que desprezaram tudo isto, que não levaram em conta, chegaram até a algumas missões importantes, a igreja confiando, a igreja honrando, mas como está dito aqui, aprendem sempre, decoram e até chegam a conhecer algumas coisas, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, o que eu aprendi aqui, que não é bastante a gente decorar versículos, conhecer a Bíblia de capa a capa, saber como é que é os trejeitos, os cacoetes dos evangélicos, como é que ora, como é que canta, mas de que vale isso se não chega ao conhecimento da verdade que é Jesus? É como eu digo, nós não devemos somente levar as crianças a conhecer o caminho, o endereço da igreja, mas ensinar a criança que o caminho é Jesus. O caminho da igreja é bom aprender para não se perder, mas entender que é Jesus, o Senhor da igreja, que salva e que liberta e leva para o céu. Então, infelizmente, passaram por nós pessoas e gente assim, que embora aprenderam muitas coisas, mas não chegaram ao conhecimento da verdade. Se tivesse chegado, permaneceria fiel ao Senhor. Também no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, está escrito: porque devendo já ser mestre pelo tempo. 24 anos, já dá para ser mestre, para ser professor, para ensinar alguma coisa a outrem, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitar de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Isso aí deixa para quem está chegando, quem ainda vai ser batizado, ser instruído a respeito do batismo, mas nós que já temos uma caminhada no Evangelho, o Senhor requer de nós agora atitudes melhores, atitudes mais nobres, superiores, dignas de uma pessoa que verdadeiramente chegou ao conhecimento da verdade que é Jesus. Quando a gente chega a este nível, verdadeiramente nada nos separa do amor de Deus. E nós nos consideramos verdadeiramente pessoas que foram agraciadas, ou seja, sem merecer. Nenhum de nós merece salvação, pela graça de Deus.
O que vier depois desta salvação é um brinde da graça dele, do Senhor. Que nenhum de nós fique reclamando, se queixando da vida, porque nós estamos condenados definitivamente para o inferno, mas o Senhor, pela sua misericórdia, aleluia, Ele nos salvou, pagou o preço das nossas almas. E aqui, voltando ao texto de Atos, capítulo 17, versículo 11, está aqui dito que estes quem? Os cristãos de Bereia foram chamados de mais nobres. Por que mais nobre? Porque eles tinham algum título dado pelos homens? Mas espiritualmente eles eram superiores e melhores. Eles tinham uma mente mais aberta para receber mais do Senhor. Não eram pessoas bitoladas, mas eram pessoas que elas eram prudentes e por causa desta atitude de investigar, de verificar, de provar se os espíritos vêm de Deus. Isso é um exemplo que nós devemos seguir. Eles eram conhecidos como crentes nobres, ou seja, de um valor mais especial, não porque eles eram humanamente amados mais por Deus em detrimento das outras pessoas, mas como a Bíblia diz: o que me ama, eu também o amarei. Chegai-vos a mim, eu chegarei para vós. Assim os crentes bereanos eram mais nobres, e isso chamou a atenção do apóstolo Paulo e quem viajava com ele, quando ele saiu de Tessalônica e visitou a Bereia. E aqui diz que eles eram mais nobres do que estavam em Tessalônica. Porque qual era o bom motivo? Eles, de bom grado, ou seja, eles tinham bastante interesse. Eles eram pessoas que ficavam assim querendo conhecer. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Uma atitude de valor. Eles não ficavam parados no tempo, mas eles queriam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso eles recebiam de bom grado. Ou seja, quando eles eram convocados para ouvir dos apóstolos uma mensagem a respeito das boas novas de salvação, eles paravam tudo e faziam como Maria, que escolheu a melhor parte e esta não lhe foi tirada, porque foi a oportunidade melhor daquele dia, porque Jesus estava ali visitando a sua casa. Assim também nós devemos saber aproveitar as oportunidades, porque os momentos na presença do Senhor, junto com a igreja, pode nos livrar de muitos males, de muitas coisas que deixam as pessoas complicadas, embaraçadas, porque lhe faltou aquele ensinamento, aquela instrução. Quando o bom estudante, por algum motivo, por motivo de força maior, ele não pode estar presente naquela aula. Eu mesmo tinha muita preocupação, principalmente essas aulas de matemática, de física, de quem eu ficava numa preocupação. Eu fazia de tudo para não faltar, porque era um conhecimento contínuo. Eu tinha que pegar o fio da meada, e se eu faltasse, aí eu vou ficar que nem barata tonta, perguntando como foi, como é isso aqui, como é isso aquilo. E o professor, ele quer adiantar o assunto, a sua caderneta, e ele muitas vezes reclamava, ele dizia: eu não vou retornar, porque esse assunto aqui já foi dado, e você já tem que saber de cor e salteado, porque eu estou avançando. E isso acontece na vida espiritual, quando a gente para de cultuar a Deus, para de congregar,
É o que acontece na vida espiritual, a gente até já se sente desestimulado, né? Já se sente assim, né? Como aquele atleta que estava indo bem, desenvolvendo bem, né, a sua atividade, de repente, e é assim fisicamente, todo aquele que passa um tempo, não pode ser agora escalado para uma disputa, ele tem que passar um período de adaptação. A vida espiritual também requer de nós o quê? Que a gente venha se encher continuamente do Espírito Santo, aproveitar bem as oportunidades, e isto nos fará pessoas realmente vitoriosas em Cristo Jesus, pronto para responder quando Jesus perguntar: a quem eu posso enviar, com quem eu posso contar? Aí a gente está preparado para servir ao Senhor, aí a gente diz com autoridade: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo, eu estou pronto. Então assim eram os crentes bereanos. Eles tinham bastante interesse, eles queriam realmente conhecer, e por isso receberam de bom grado tudo aquilo que eles ouviam. Por isso que a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito, né, o Espírito de Deus, diz à igreja. Tem muita gente buscando ídolos para satisfazer a sua própria vontade, com comichão nos ouvidos, buscando os mestres segundo as suas conveniências, mas não querendo fazer a vontade de Deus. Quanta gente está procurando uma igreja que agrade, não que agrade ao Senhor, mas que agrade os seus próprios interesses. Mas nós devemos estar aqui para prestar culto a Deus, não a mim, não a nenhum de nós, mas ao Senhor. Nós estamos aqui para agradar a Deus e não a nós mesmos, para servir ao Senhor com alegria, com um coração grato por tudo que Jesus fez por nós, ao ponto de morrer na cruz. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que é que a gente faz por Jesus? Que daríamos ao Senhor por tudo o que Ele fez, pela sua graça, o seu perdão? Que daríamos ao Senhor pelos grandes benefícios que Ele nos tem feito? E aí acontece aqui que eles, recebendo de bom grado a palavra de Deus, a mensagem, a doutrina de Cristo, o que é que eles faziam após ouvir? Eles examinavam de que maneira, de mês em mês, de aniversário em aniversário, de congresso, nessas coisas nem existiam, né? Mas poderia ser, se existisse, de conferência em conferência. O que é que eles faziam? Já que eles tinham bastante interesse, por isso que eles eram mais nobres, eles eram diferenciados, porque eles faziam isso, ó, diariamente, todos os dias que eles ouviam a palavra, eles procuravam examinar, e nós sabemos o que significa a palavra exame. Quando a gente vai fazer um exame, vai à consulta, o médico passa exames, exame de sangue, exame disso e daquilo, porque ele quer investigar o motivo, a causa da dor, aquilo que a gente está se queixando. Aí quando a gente leva os exames, ele avalia e verifica qual é o problema de saúde que a gente tem e procura passar um diagnóstico certo, um remédio certo para a nossa melhora. E aqui eles examinavam se aquilo realmente era uma das coisas que a gente precisa fazer, é examinar, verificar. E isso Deus não fica zangado conosco, não. Ele quer que a igreja faça isso mesmo, porque está dito: provai se os Espíritos vêm de Deus.
prove, investigue, avalie. Porque não é de se admirar que Satanás se transfigura em anjo de... Quantos agem dessa maneira? Engana muitos. Quantos passam por aí, entrando e saindo em igreja, viajando para um lado e para o outro, mas quando vai se investigar a sua vida, o que anda fazendo às escondidas, a gente vê que aquilo que mostra ser é tudo falso, é tudo mentira. Mas quando a gente começa a ver, verificar, isso é bom, a gente ser assim prudente. E o Senhor disse que a gente deve procurar ser assim. Sejam prudentes, vigiem, porque é perigoso. Mas Deus nos faz andar na luz. Nas trevas a gente andava enganado por A, por B, por C, fazendo coisas que a gente até achava na boa vontade. Isso é de Deus? Nada de Deus. Era tudo mentira, era tudo falso, era ilusão. Mas eles estavam aqui, estes bereanos, eles examinavam cada dia as escrituras, se estas coisas eram assim. Ou seja, não é ficar somente ouvindo e uma vida preguiçosa. Não, eu mesmo tenho que buscar, eu mesmo tenho que comparar. É por isso que todos nós temos que trazer a Bíblia para o culto. Hoje se tornou moda, né? Ninguém, às vezes você vê, pessoas têm vergonha da Bíblia. Com esse negócio de celular, aí, que negócio meio estranho, um celular, outro vê ali, outro lá, fazendo não sei o quê. Quem é que vai acreditar que você está lendo Bíblia? Então é melhor se afastar da aparência do mal. Carregue a espada do Espírito. Não tenha vergonha de as pessoas saberem que você é crente, é uma pessoa de Deus. Aleluia. É um prazer a gente poder manusear ela com um porte cristão, aleluia, se sentir honrado, privilegiado, aleluia, glória a Deus. Eu sempre, a partir do dia que eu me converti, sempre procurei levar a minha Bíblia por onde quer que eu fosse, e ali, andando e passo firme, cabeça erguida, aleluia, soldado do Senhor, servo do Deus Altíssimo, com a espada de Deus, aleluia, na mão, palavra de Deus no coração. E aquele que anda na presença do Senhor, quando vive assim, ele fala, ele confessa e ele vive. Todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Quando a gente está mesmo vivendo o que a Bíblia diz, a gente tem autoridade. Todo lugar que a gente entra, todo lugar que a gente passa, a nossa oração, ali ela tem valor. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu poderia contar aqui muitas oportunidades que tivemos, quando a gente estava entrando numa casa, evangelizando, era espíritos malignos se manifestando, era gente chorando, gente se convertendo, gente depois dando testemunho, depois daquela oração, a coisa aqui mudou, melhorou, não sei o que, não teve mais pesadelo, ele foi curado, porque, aleluia, a palavra de Deus se cumprindo. Mas se nós estivermos vivendo uma vida relaxada, eu não acredito muito não nessa oração que eu faço, é porque não está acreditando no próprio Senhor, porque não é de nós. A nossa capacidade é do Senhor. Não somos nós que curamos, não somos nós que convertemos ninguém, nós somos apenas instrumento na mão do Senhor. A Bíblia diz: se não é quem vá, como é que eles vão crer? Como é que eles vão abrir o coração se nós não estamos dispostos a cumprir o ID do Senhor? E esse ID não precisa atravessar o mar, porque por onde a gente passa, por onde a gente vai, tem gente, tem pessoas com quem a gente conversa, com quem a gente fala. E aí está a oportunidade dada pelo Senhor. Cada contato com alguém é uma oportunidade rara, especial. Foi assim que Deus, Ele falou o nosso coração, usando pessoas.
em momentos simples que a gente nem esperava, não estava numa agenda, e Deus colocou aquela pessoa de Deus no nosso caminho. Oh, que glória, aleluia! Foi um anjo do Senhor, foi realmente um momento de Deus na nossa vida, e tudo mudou. Glória a Deus. E Deus também pode nos usar para fazer isso na vida dos outros. Então aqui nós vemos que os bereanos eram nobres, porque eles eram considerados assim, porque eles tinham grande interesse de receber aquilo que é de Deus, né? E aquilo que não era de Deus, eles, rejeitavam. Eles sabiam o que o mestre tinha ensinado. Se até mesmo um anjo, olha, um anjo, hein? Coisa que não é da terra, extraterrestre, né? Porque tem gente que se admira com os extraterrestres, tem filme marciano, gente de outro planeta, aí faz todo mundo lá para a cidade de Minas Gerais, Varginha, para ver o ET, aquela curiosidade, né? Mas o Senhor diz: até um anjo se vir descer na terra e anunciar um outro evangelho, não aceite não. E hoje falsos evangelhos têm se espalhado pelo mundo. Mas essa aí eu já sei, pastor, é heresias, é ser. Não é por aí não. Vocês acham que é assim? Fácil? Vem com Bíblia na mão, com uma maneira sutil, sorrateira. Lembra de Satanás quando se apresentou para tentar o Senhor? Ele veio, escolado na palavra. Está escrito assim, acertou direitinho, está lá. Mas o Senhor, aleluia, nobre dos nobres, não venha para cá me enganar não. E quando a gente procura servir ao Senhor, a gente não ignora as astutas ciladas de Satanás. Quando ele vem com um sapatinho de veludo, a gente pode dizer: esse filme eu já assisti. Está pensando que me engana? Eu estou de olho. Aleluia. Não é assim que muitas vezes a gente, com experiência própria, já conhece as ações dos enganadores e avisa aos alheios, aos inocentes, aos distraídos: olhe, abre o seu olho, viu? Preste atenção, viu? Fique atento, viu? Porque isso aí que você está pensando que é caminho direito, é caminho de morte. Quantas vezes somos tentados a fazer assim? Quanta gente tem abandonado as suas congregações, os seus pastores, achando que eles não valem nada, porque ali, aquele líder espiritual, talvez é baixinho, tem a pele negra, anda assim, né, meio arrastado, seu paletó surrado, às vezes as palavras dele não são palavras de eloquência, aí despreza aquela pessoa, aí vai para outro, achando que está, de vento em popa, puro engano, né? Artimanha do maligno, porque ele se apresenta assim: o melhor, o mais bonito, o mais falante, o mais galante, que faz, acontece, o rei da cocada preta, e todo mundo vai, daquela furia, glória a Deus, aleluia. Quantos foram assim? Multidões, multidões para o abismo. Mas aquele que é do Senhor e que é nobre, como os bereanos, não se deixa levar, porque o seu compromisso com o Senhor é para valer. Ele ama ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor falou assim: as minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se for ovelha, quando não é ovelha, não considera. É assim que acontece em muitos ambientes. As pessoas não dão satisfação nenhuma, porque quando a gente considera, e pelo menos tem um mínimo de educação, a gente dá uma satisfação, até a gente quer dar casa, os parentes, né? Quando a gente
diz assim: ó, eu vou ali, viu? Aí está dizendo que respeita o pai, a irmã, o irmão, a esposa, porque quando alguém perguntar, cadê fulano? Ele foi ali na praça, ele disse que foi ali, porque se acontecer alguma coisa, todo mundo sabe da casa onde poderá encontrá-lo. Mas existem pessoas que não são ovelhas do Senhor, então tanto faz, está aqui ou está acolá. Não existe nenhuma consideração, nenhum amor, nenhum respeito. Estava ali ocupando um espaço ocioso, mas quando nós somos do Senhor, a gente se constrange. A gente faz questão de dizer e avisar: olha, meu pai, o senhor deixa eu ir ali, meu pai? Minha mãe, olha, eu posso sair com o Pedrinho? Não é assim que a gente aprende de criança? Uma vez eu estava de castigo, aí Calizinho passou: ô dona Valdelice, cadê Joãozinho? Aí minha mãe diz: está de castigo, não vai sair agora não. Eu tinha que respeitar, estava de castigo, fiz malcriação. Mas quando a gente é bastardo, o que é que a gente faz? A gente não está nem aí para disciplina, pula janela, pula cerca, sai de madrugada quando todo mundo está pensando que está dormindo, que nada, foi sem dar nenhuma satisfação, sem nenhum respeito, nenhuma consideração. Viver assim é do jeito que Jesus ensinou, é a maneira nobre de viver. Até para pessoas, quanto mais a gente é íntimo, quanto mais a gente é perto, mais é chegado um do outro, e mais a gente sente a necessidade de avisar: meu amor, meu querido, minha mulher, meu pai, minha mãe, olhe, eu vou dar um pulinho ali, viu? Se alguém me perguntar, eu estou ali, naquele lugar. Quanto mais íntimo for, quanto mais afastado a gente não tem intimidade, não tem nenhum laço de parentesco, nada, não é colega, então não tem necessidade de avisar, porque não é chegado a nós. Mas quando a gente é chegado a Jesus, a gente é chegado à noiva do Senhor, a igreja de Deus, a família do Senhor. Nós fazemos questão, por até um princípio bíblico, de se portar de maneira digna. Não, agora eu sou da família de Deus, e a minha alegria é a alegria do meu irmão e da minha irmã. Se minha família ficar triste, eu vou ficar triste, e se eles ficarem alegres, eu também vou me alegrar. A Bíblia diz: chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Quantos vieram com outros interesses? Aí, assim que viu que não ia ser apóstolo, não ia ser episcopisa, aí saiu pisando duro. É isso que Deus requer de nós? É dessa maneira que o crente deve viver? Buscando seus próprios interesses, buscando aparecer. Já teve pessoas aqui que é como se fosse uma pressão, dizendo para mim: ó, a igreja que eu chego, se não me der oportunidade, eu vou embora. Então ela está procurando uma igreja para aparecer, para que as pessoas venham prestar culto a ele ou a ela, mas não a Deus. E nós estamos aqui para reverenciar ao Senhor desta casa, que é Jesus. Tudo que Ele fez desde o ano de 1996 não foi coisa pequena, porque nós aqui não tínhamos condição humanas de nos estabelecer aqui. Foi um milagre de Deus. Foi o Senhor que proporcionou isto. Ele usou até um ímpio para estabelecer: não vai ser assim, pode revogar, pode mudar. E assim foi feito. E o que é que a gente fez? Ficou assim só observando
como Deus é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E a vida prossegue, e nós vamos continuando, até chegar à estatura de varão perfeito, à medida do Senhor. Há muitas coisas ainda para se fazer. A Bíblia diz que, enquanto é dia, assim era o tempo antigo. Hoje tem energia, né? Uma hora dessa, no Oriente Médio, quando não tinha energia, já estava todo mundo dormindo. Acordavam à alvorada, quando o sol despontava, era hora de acordar. Não tinha esse privilégio que a gente tem agora dos tempos modernos. A Bíblia então diz, trazendo para nós uma ilustração espiritual: enquanto é dia, pode trabalhar, mas a noite vem, onde tudo para. Então a oportunidade é agora. O que é que nós estamos fazendo para a glória de Deus? Ou será que nós estamos somente preocupados com os nossos próprios interesses? Mas o Senhor requer de nós que a gente também esteja interessado nos negócios do Pai. Assim Jesus, quando tinha 12 anos, falou para Maria e José: não sabem que eu estou aqui para cumprir os interesses do meu Pai, que tenho eu contigo? Não que ele fosse mal educado, que a Bíblia diz que ele era obediente aos seus pais, mas ele fez questão de frisar ali que havia um motivo de força maior, que não precisava aquele apavoramento que eles estavam, quem sabe até de uma maneira reclamando, né? O Senhor procurando, e você sumiu. Porque ele estava tratando dos negócios do Pai. Aleluia. E quando a gente trata dos negócios do Pai, estabelece como prioridade, Ele nos ajuda com as responsabilidades diárias. Ele nos dá força, aleluia, nos dá instrução, nos capacita, porque na verdade o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Então tudo na vida que a gente vai fazer amanhã é por causa da graça e misericórdia do Senhor. Todas as responsabilidades que a gente vai ter que assumir, alguma coisa que vemos fazer, Deus está nos dando inteligência, Deus está nos dando força, saúde, é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, amém. E concluindo, Gálatas 5, versículo 7, para que a gente não fique estagnado, não fique parado. Gálatas 5 e 7, aqui está a advertência, para a gente não deixar de ser nobre, de ser especial por causa de Jesus. Ele sim chama a sua igreja de uma nação diferente, até as coisas acontecem, Deus usando a sua igreja. Se o meu povo, essa situação que a gente vive aqui no país, vai depender primeiro de Deus, segundo da igreja orando, eu e você, porque não vai ser a mudança de política, a gente escolhe, isto é muito bom viver num país democrático, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É Ele que muda, é Ele que determina, o coração das autoridades está na mão do Senhor. E se nós orarmos, buscar a Deus, Ele prometeu e é fiel, porque está dito pela boca do Senhor. Se é a condição, meu povo, eu e você, orar, se humilhar, se arrepender dos maus caminhos, buscar a minha presença, Ele disse que vai ouvir, é promessa de Deus. Não é através dos governantes, é o governante dos governantes que vai fazer. E aí vem esta pergunta desafiadora: corris bem
Lembra do primeiro amor? Tudo que a gente ouvia falar de Jesus, a gente queria estar presente. E começa por mim. Quando eu me converti em 81, rapaz, era vigília, era jejum, era campanha, está ali uma palestra sobre isso, naquela correria, querendo aprender mais e mais do Senhor, lendo a Bíblia constantemente, orando, aleluia, tendo aquelas experiências daquele primeiro amor, correndo bem, aproveitando, vida de solteiro, aleluia, servindo somente ao Senhor, que maravilha! Quantas experiências, quantas coisas o Senhor fez através, de cada um de nós convertido desde aquela época. Muitas maravilhas, muitas coisas da parte do Senhor. E aí a palavra de Deus diz: corris bem. Louvável tudo isto, este primeiro amor, essa primeira disposição. E aí vem algo que acontece na vida de todo crente. O diabo, Satanás, os demônios não gostam, criam barreiras, dificuldades, colocam empecilhos, pedras no caminho, perseguições, tribulações, aflições, para nos fazer parar, porque ele sabe, se a gente continuar orando, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quantas orações o Senhor respondeu, quantas coisas a gente viu Deus realizar, e a gente achava até que, quem sabe, será que Deus esqueceu? E aí de repente, quando chegou no dia do Senhor, como está dito que Ele não deixará de atender aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, está assim dito: depressa eu vou fazer justiça. Aí vem a pergunta: mas quando eu vier, quando Ele chegar, vai encontrar fé na terra? Corrias bem. E aí vem a pergunta para aqueles que deixaram a nobreza de serem comparados com os crentes bereanos: quem vos impediu? Quem vos impediu? Para que não obedeçais à verdade? O que foi que aconteceu? O que foi que mudou? Deus não mudou, Jesus não mudou, Ele continua o mesmo, a palavra é a mesma, o caminho é o mesmo, o Senhor Ele prometeu, Ele é fiel, está de pé. O que foi que aconteceu? Tudo é possível ao que crer. O Senhor diz que nada é impossível para Ele. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Que isso não aconteça comigo nem com você. Esta é a exortação a conservar a sinceridade cristã. Não interessa, até mesmo se tirar a nossa vida, nós vamos continuar confessando o nome de Jesus, porque a Bíblia está dito: seja fiel até a morte, eu vou lhe dar a coroa de vida eterna. E é nisso que nós devemos estar. Está chovendo, está fazendo calor, é noite, é frio, está um momento fácil, momento de não interessa, Jesus está comigo, nada vai me separar do amor ao Senhor. É isso que é ser nobre, ó. Cabeça erguida, aliás, viver como Jó. Lembra de Jó? Quantas coisas aconteceram na vida dela, muitos motivos para desistir. Quanta gente desiste por mínimas coisas, mas os crentes nobres, aleluia, fazem como aqueles homens que disseram para aquele que queria impedir, queria tolir a fé deles: se vocês não se ajoelharem diante dessa estátua, vocês vão cair na fogueira. Mas eles disseram: saiba de uma coisa, rei, nós não vamos nos submeter a esta idolatria. E tem mais, hein? Se o Senhor não quiser nos livrar desta formalha, nem mesmo assim nós não vamos lhe obedecer. Isso que é nobreza.
Será que Deus não contempla esta fidelidade? Deus honra assim, e lá no céu vai brilhar, aleluia, mártir, herói da fé, aleluia. Que assim possamos estar, 24 anos, 30 anos, 40 anos, o quanto Deus nos permitir aqui, não interessa. Vamos continuar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus está no comando de tudo. Ele prometeu que a gente vai chegar no porto seguro, aleluia. E depois que a gente chegar, nunca mais nós veremos os inimigos que hoje nos ameaçam, nunca mais. E aí vamos cantar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Fiquemos de pé. Glória a Deus. A graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nobre dos nobres, aleluia. Oh, o amor de Deus, o nosso Pai querido, que nos faz caminhar, aleluia, olhando para Cristo Jesus, as consolações gloriosas, majestosas do Espírito Santo de Deus, que nos dá, aleluia, válvula de escape. Oh, advogado dos advogados, que toma nossa causa, nos capacita, nos forja para a batalha. Glória, glória a Deus. Ó Senhor, que assim seja permanente nas vossas vidas, que o Senhor esteja a contemplar, que o Senhor esteja a fortalecer, a renovar, que todos voltem para casa sarados. Se algum problema acometeu, alguma situação difícil na casa, que o Senhor, pela sua infinita graça, venha entrar com providência. A bênção já chegou em nossas vidas, em nossa casa também, graças a Deus, aleluia. Sede abençoado e sede todo uma grande bênção, em nome de Jesus, para outros que estão em casa, no lar, no trabalho, na rua, na vizinhança, em nome de Jesus. E vamos dizer, aleluia, bem forte o amém.